Mas atendendo à temática da semana, que é a santificação. O que é a santificação? As pessoas confundem muito essa palavra, e eu creio que muitos pregadores, muitos anunciadores falaram bastante sobre a santificação. E hoje novamente o assunto volta à baia, volta à temática. A santificação, que é um processo contínuo que envolve mudança de uma pessoa a cada dia. Ninguém vai ter aquela santificação instantânea, é um processo. Começa aqui na terra e termina no céu. E acontece com a pessoa quando ela é convertida, fica regenerada, justificada, recebe a adoção em Jesus Cristo. Então aí é que o processo de santificação acontece nessa vida. É quando começa o trabalhar do Espírito Santo, a pessoa tem aqueles hábitos do mundo, não tem a Cristo, não tem o temor de Deus. E com esse processo de santificação, que é o dia a dia, então a pessoa vai para uma situação espiritual melhor em Jesus Cristo. Não vamos confundir a santificação espiritual, salvação, com a canonização. Quando alguém morre, aí vai lá, soma-se os atos, o que fez de bom, soma-se milagres, né? Os pseudos milagres, falsos milagres. Quem opera milagre é Jesus Cristo. Aí atribui o processo de santificação àquela pessoa. Todavia, a Bíblia fala da santificação na mudança de vida, na aceitação de Jesus como único e suficiente Salvador. Motivo pelo qual o salmista, um bom tempo atrás, já prevendo todo esse processo atual, no Salmo 16, versículos 3 e 4, diz: quantos santos que há na terra, são eles notáveis, nós quase todos o vemos e sentimos todo o prazer. Então existe uma limitação, não é isso aí? Muitos serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses, não oferece libação de sangue, e os meus lábios não pronunciam seus nomes. Interessante a citação. Então observe que o ápice, a parte principal do versículo é essa: quantos santos que há na terra, eles são notáveis. Eles notáveis, são perceptíveis, não é? E ainda hoje, quando eu dei uma saidinha da cidade, vendo uns irmãos saindo de uma igreja evangélica, eu apontava ali no veículo, dizendo como são bonitos, como é bonito o povo de Deus, gera um aspecto de paz, de alegria, de santificação mesmo. E quando a gente vê o mundo, ele traz aquele aspecto de traição, de luxúria, de bebedice, de raiva, de vingança, né? Os que não têm a Cristo. Mas observe que quantos meus santos que estão na terra, Salmo 16, 3. Então é aqui na terra, acontece aqui na terra, não é quando se morre. Hebreus 9, 27 é bem claro que diz: o homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então todo o processo de salvação, de santificação, de justificação diante de Deus acontece na nossa vida terrena. E quem ousar falar de outra maneira está fugindo do padrão, do ensinamento da igreja neotestamentária, Atos dos Apóstolos, quando foi implantada a igreja ali por Jesus Cristo, já sendo inaugurada. E no sentido bíblico, a santificação quer dizer separado a serviço de Deus. Vá lá no dicionário, você vai ver: santificação, separado a serviço de Deus. E iremos falar algo mais quando citarmos o versículo que está no Epístola aos Hebreus, na Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14, que traz a seguinte citação: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Observe que é um processo, é um acordo bilateral. Seguir a paz com todos, como os crentes seguem aí muitas vezes injuriados, perseguidos, mas o crente tem paz, o cristão tem paz. É tanto que a principal saudação dos evangélicos é a paz do Senhor.
Perceba que em todo canto a paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor Jesus, a paz de Cristo, mas tudo se resume na paz. Seguir a paz com todos e a santificação, a separação do mundo, né, sem a qual ninguém verá a Deus. Mas vamos entender a santificação, que é, no sentido teológico, é um substantivo grego que quer dizer agiazo, que tem o mesmo sentido no hebraico massorético, que é agiazo, separação a serviço de Deus. Então, se você for para o original grego, koiné, o qual foi escrito no Novo Testamento, está lá o agiazo. Se for para o hebraico, coincidentemente ou providencialmente, Deus deixou o substantivo da mesma posição, que quer dizer separação, consagração ou separação a serviço do Senhor Deus. Então, contra fatos não há argumento, não adianta alguém querer medir a obras de outros pós-morte e dar ênfase apenas a um grupo de pessoas. Aqui, quando vamos voltar o versículo para lembrar bem a você: quanto aos santos que há na terra, eles são notáveis. Então, o que há está no presente, não é que houve na terra, que passou na terra, que há na terra. Então, que queira ou não, o crente, o salvo, ele passa por esse processo de santificação. Observe que se você chegar hoje para um evangélico de verdade, um cristão de verdade, chama ele para beber, ele diz: não quero não. Se chamar para uma festa profana, diz: ele não quer não, muito obrigado. Se ele for convertido, se ele realmente tiver a marca de Cristo, ele não vai destratar você, não vai lhe ofender, não vai esculhambar. Quando esculhamba é porque está faltando uma coisinha na santificação, é porque não chegou no processo. Mas educadamente, como ensinou Jesus, vai agradecer: muito obrigado pelo convite, mas eu vou ficar por aqui. Então é separado, que queira ou não, o crente, o cristão verdadeiro, ele é separado. Agora, não sabemos de onde o homem tirou essa ideia, essa farsa, que é preciso recorrer aos atos que fez aqui, recorrer a milagres, porque o maior milagre que um santo pode fazer é mudar a vida dele. Que era cachaceiro, era cachaceiro, não é mais, era fumador, não é mais, era ladrão, não é mais. Isso aí é um milagre. A pessoa deixar a inclinação, deixar as tendências da carne para seguir essa santificação anunciada, essa santificação vaticinada pelo Senhor Jesus, apontada até chegar na Bíblia. Quem ensinar de outra maneira, eu desafio, costumo muito levantar desafios que não tem base bíblica. Palavras como canônica não tem na base bíblica. Nunca foi ensinado a alguém olhar a vida do outro no passado, ver as bondades que fez e botar no céu. Não, isso aqui é santo. Então são tão poucos os santos, né? Pouquíssimo em relação à humanidade. E observe que o número de santos, ele explodiu, houve aquela eclosão na Idade Média, a idade mais negra, mais cebosa, mais suja da humanidade. A época da Inquisição, a época da perseguição, a época que, quando a mulher não concordava com certos aspectos imorais dos homens, ela era tida como bruxa, era incendiada, era lapidada, apedrejada. Foi uma época negra da humanidade. E você pode olhar que os santos vêm tudo daquele tempo. Depois acabou-se essa safra de santificação. Aqui e ali surgiu, aqui e ali surgiu. Aqui no Brasil talvez tenha 3 ou 4. Imagina aí a população aí brasileira, hoje 170 milhões de pessoas, só 3 santos, coisa estranha, não é? Só 3 pessoas, não sei nem se são 3. Mas vejamos o que Jesus ensinou. Nós, cristãos evangélicos, ficamos com a Bíblia, não ficamos com palavras do homem, não ficamos com ensinamento de homens. João capítulo 17,
versículos 18 e 19. Disse Jesus: assim como enviaste ao mundo, eu vos santifiquei. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados. Agora nós descobrimos o enigma, né? O que o pessoal achava difícil, o que o pessoal não entendia. Primeiro, o salmista diz: os santos notáveis que há na terra. Futuro, presente, há na terra. Não é futuro, não é presente. E agora Jesus diz: em favor deles, versículo 19, eu me santifico, para que eles também sejam santificados. Jesus nem precisava dar santificação, porque ele já é santo. Ele não precisava, mas a santificação que ele se refere aqui é quando ele pagou nossa dívida, quando ele foi crucificado, quando ele levou nossas culpas. Então houve uma santificação, não é? Porque ele estava com os nossos pecados, uma justificação diante de Deus. Aí ele diz: para que eles também sejam santificados. E aí, é ou não é? A Bíblia diz que em Jesus nós somos santificados. Foi acabado esse enigma, a incógnita que ninguém entendia, fazia questão de não entender, o desconhecido, não é? Agora não é mais desconhecido, não. Parece que eles sejam santificados. Então essa santificação não depende da obra de nenhum ser humano, além de Cristo quando foi humanizado. Então quem vier aí com preces, com isso, com aquilo, ensinando errado, repreende em nome de Jesus, porque essa santificação ela flui dentro da base de sustentação que é o Evangelho, sacrifício propiciatório único de Jesus para nos salvar, para nos resgatar diante de Deus. Então não existe segredo, não existe mistério. Jesus é quem nos santifica. Jesus é quem é capaz de intervir por nós. Para finalizar, Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14, diz o seguinte: Colossenses 1, 13 e 14. Ele nos resgatou do domínio das trevas, demônios, né, anjo mau, e nos transformou para o reino do seu Filho amado, em que temos plena redenção pelo seu sangue, e isto é, perdoado de todos os pecados. Então nós somos santificados, nós somos justificados, porque Deus nos resgatou dos domínios das trevas, dos demônios, e nos entregou a Jesus Cristo, né, como advogado. Tá? Na Epístola de João, capítulo 12, versículo 1: filhinho, não pequeis, mas se pecar, tendo fiel advogado, Jesus Cristo. Então ele é que faz todo esse processo, ele é que faz toda essa justificação pelo seu magnânimo nome. Então, amados ouvintes, a palavra de hoje é essa: santificação, separados a serviço do Senhor Jesus, para que possamos ter a alegria espiritual e gozarmos da vida eterna, em nome de Jesus, amém.